Tchau, Belo! Tchau, Bela! Começando mais uma edição do Parla Moca e hoje, olha, esse programa tá demais. Esse programa tá incrível. Bom, todo programa é incrível, mas esse programa está realmente muito especial porque um dos nossos convidados escreveu mais do que isso, esse tanto de livro é só dele aqui, ó. Tem uma outra convidada que também escreveu livro e a gente vai falar muito sobre natação, sobre saúde financeira, sobre saúde física, saúde mental. Com vocês, o escritor, o pioneiro da educação financeira, porque hoje tem um monte de gente que fala disso, mas ele é o cara, o mito, a lenda, Gustavo Cerbasi. Que apresentação, obrigado, Michele, obrigado, Ricardo. Paulo, prazer estar com vocês aqui. Muito bom ter você aqui no nosso querido Parla Moca, Gustavo, que é gaúcho, mas veio parar na Moca e daqui a pouco ele conta essa história, praticamente, né, é moquense, né? 49 anos de Moca não tem jeito. Não, dá para dizer que tem tripla cidadania, brasileiro, gaúcho e moquense, com certeza. Maravilha, eu tenho o passaporte da Moca. Isso. E a nossa outra convidada que também é a Ana Paula Filippini, que também é formada em Educação Física, né? Pós-graduada em Treinamento Feminino, nadadora. Ela fez parte da Seleção Brasileira de Natação, conquistou muitas marcas também, né? Então, essa associação está muito legal, porque a gente está falando de disciplina, de educação, né, de foco. Os dois nadaram. Estavam na resenha lá conversando, falando sobre natação lá, eu mais uma vez boiando. É um bom começo, começa já por aí. Pelo menos está na água, né? Muito legal. Mas foi muito legal. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Ana Paula. É um prazer. Então, vamos começar aqui falando com o Gustavo Cerbasi, a sua relação com a Moca. Qual que é a sua relação com a Moca? Acima de tudo, relação de amor. Porque eu não só vivi na Moca, eu cresci na Moca, mas eu vivi numa época em que as pessoas se deslocavam muito pela Moca. Então, cresci na rua Manuel Onha, lá quase Vila Bertioga, e já comecei a nadar no Juventus. Eu tinha um trajeto a pé entre a Manuel Onha e o Juventus. Depois me mudei lá para quase divisa da Vila Prudente, na rua Falque Giannini. Continuei indo a pé, então eu andava muito naquele sobe e desce da José Zap. Cresci, comecei a convidar vizinhos para me emprestar o cachorro a passear. Andava a rua Oratória inteirinha, então eu era um explorador da Moca. O Juventus foi minha casa, fui atleta do Juventus, então quando você é atleta do Juventus, tem o lado de amor, né, que é vestir a camisa, não só nadar no Juventus, mas assistir os jogos na Rua de Javari. Às vezes, que jogos? Os jogos, tinha jogo que passava uma Kombi do Juventus na porta e falava, não tem ninguém no jogo, quem quer assistir com a bandeira na mão? Bora lá. Tava seu Antônio do Canoli firme e forte lá? Tinha jogo que nem o seu Antônio estava lá, porque sabia que não ia ter público. Alguns jogos que realmente não inspiravam muita plateia, então não tinha muita estrutura. Mas também tinha o lado ruim, porque eu era atleta do Juventus, o Juventus tinha as festas, o baile do Havaí, que no dia seguinte do baile do Havaí a gente tinha que chegar numa piscina com melancia, com abacaxi, com o resto de festa que não que era uma bagunça, mas tinha alguns frequentadores das festas que deixavam um pouco da bagunça para a piscina. Então a gente convivia com essa relação de que, poxa, eu vou para nadar, mas antes de nadar eu tenho que ajudar a arrumar e limpar a piscina, que é a minha área de trabalho. Então a gente acabou criando uma relação. Estava falando para a Ana Paula, né, que também fez saltos ornamentais no Juventus, que uma das coisas que a gente fazia de tempos em tempos era ser convidados pelos salva-vidas do Juventus para ir para o fundo da piscina de saltos ornamentais, trazer para cima o ralo. Quantos metros? 6,5 metros. Nossa. Então no ralo às vezes tinha cabelo, moeda, joias, né? Pessoal que deixava cair, ninguém ia lá para 6,5 metros. Então 2 ou 3 nadadores iam lá para o fundo buscar. Então eu fui criando essa relação. Quando eu cresci e me casei, eu dava aula na USP. Era um trajeto muito longo para morar na Moca e lecionar na USP, aí eu acabei mudando para o meio do caminho para Vila Mariana. Mas a Moca é aquela cidade do interior que está sempre no coração da gente. Verdade. Cada vez que eu venho para cá rever gostoso, o espaço onde eu cresci. O espaço Você estudou... Eu estudei no Externato Nossa Senhora Menina, ali no topo da Rua Oratória, até a 8ª série, depois fui para o Colégio Agostiniano Mendes no Tatuapé. Tá. Legal. E sou muito grato a essas duas escolas, tanto a formação como ser humano que o Nossa Senhora Menina me deu, e a formação mais competitiva que o Mendel me deu depois para entrar numa porque sair das faculdade. freiras e ir para os padres é bem diferente, não é? Bem diferente, bem diferente. Você sentiu um choque, assim, Vamos lá.
traduzindo em metáforas, né? O Colégio das Freiras é um colégio do amor, né? Que, pô, todo mundo se preocupa com todo mundo. O Colégio dos Padres é uma coisa mais militar, né? Todo mundo de uniforme, tem regras bem claras, não pode pegar na mão, né? Não pode namorar na escola. Mas foi muito importante ter essa evolução, né? De uma boa formação como cidadão, uma boa formação de caráter, que acho que um colégio religioso vai dar, independentemente se seguir ou não a religião, mas a preocupação por trás dessa formação é importante. E ali, lá no Mendel, que sempre foi um colégio muito competitivo, continua sendo uma das melhores escolas de São Paulo, me ajudou a entrar em boas faculdades, né? E aí eu fui fazendo as faculdades. Você fez USP, né? Você fez finanças pela USP? Não, eu primeiro entrei em engenharia na USP, em 1992, engenharia mecânica. Não era um período muito interessante para engenheiros mecânicos, era uma época que o Brasil só tinha 4 montadoras, né? Volkswagen, GM, Ford, Fiat, se não me engano. Pouco mercado de trabalho, eu fui procurar uma segunda faculdade. Falei, com 2 diplomas eu vou ser mais competitivo. Eu entrei na Fundação Getúlio Vargas. E ali que eu percebi que, peraí, o que eu gosto é disso aqui. Desisti da engenharia, foquei na administração pública e me formei em 98 na FGV. Legal. E aí você já começou nessa parte de vida financeira, falando sobre isso? Como que foi para você se tornar esse Gustavo Cerbasi, que escreveu mais de 16 livros, vendeu mais de 3 milhões de cópias, gente, e o livro mais famoso é esse, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. A gente vai falar ainda muito sobre todos os livros aqui do Gustavo, mas como que você foi parar falando, escrevendo sobre vida financeira e saúde e inteligência, né, financeira? Eu não diria que eu entrei na carreira, acho que eu estou entrando ainda, estou formando essa carreira porque eu não tinha um benchmark, uma referência para seguir. Você vou fazer que nem o fulano, gostei desse livro, vou estudar. Não existia livro, não existia ninguém que fizesse. Tinha um autor na época, Luiz Frankenberg, que tinha uma coluna na revista Exame, se não me engano, que falava sobre planejamento financeiro com ideias que ele trazia de fora. Eu achava aquilo importante. Mas foi na FGV, estudando administração, que um professor de matemática financeira, fazendo contas, me acendeu um alerta ali. Coisa simples, né? Se um brasileiro que ganha 3 mil reais poupar dos seus 3 mil reais, galera de casa não me xingue, eu sei que é impossível hoje, mas eu era estudante, morava com meus pais. Se eu conseguisse ganhar 3 mil reais, eu conseguiria poupar 1/3 que eu ganhava. Eu vi que pela matemática, eu, em pouco tempo, chegaria a um resultado impressionante de tranquilidade, independência, que me incomodava. Falei, peraí. Por que não explicam isso para as pessoas que estão passando fome, estão sofrendo, que tem uma estratégia, que tem uma forma de mudar o caminho sem depender do governo, sem depender de um auxílio? Aquilo me incomodou. Ficou na minha cabeça, ficou como uma coisa para mim. Quando eu terminei a faculdade, o que eu estava fazendo é tentar prestar um concurso público. Estava terminando a faculdade de administração pública, queria entrar na área pública, para chegar num cargo mais interessante na área pública, o começo era via concurso. Estava lá prestando concurso, não sabia se ia passar, um colega de faculdade me chamou para ajudar num trabalho de finanças, que é a área que ele gostava. Mas, por que finanças? Foi a pergunta que eu fiz na época. Porque você escreve bem pra caramba. Eu sempre escrevi bem. Mérito da minha mãe, que sempre me expôs aos livros, sempre me levou para a biblioteca. O pessoal que conhece muito bem a faculdade é a biblioteca da antiga Praça Veiga Cabral, que acho que é quarto centenário. Quarto centenário. Minha mãe me deixava ali na biblioteca infanto-juvenil. Chegou um momento que eu vi que eu li todos os livros da biblioteca. Não tinha mais o que ler. Ela passou a me levar para a biblioteca lá da Rua Taquari. Eu sempre li muito. E esse meu colega de faculdade fala, cara, você que escreve tão bem, me ajuda num projeto que nós planilhamos um monte de informação, a gente precisa de alguém que escreva para explicar. Olha. Eu falo, não é minha área. Eu falo, não tem problema, eu te explico o que eu fiz, você vai escrever o que eu vou te explicar. Eu fiz pela primeira vez um laudo de avaliação de empresas. Eu estava ali descrevendo o valor de um banco, que na época o Banco Itaú queria comprar, ou vender, se não me engano. E foi um laudo que foi entregue para a presidência do Banco Itaú e que voltou muito elogiado. Olha! É esse estilo de laudo que nós queremos. Um cara que nunca tinha estudado finanças, ouvindo como um leigo especialista falar, escreveu de uma maneira que um leigo entendia. Sim. Então, as pessoas que não entendiam daquele assunto pegavam aquele relatório e falavam, isso aqui agora eu entendi. E eu passei a ser convidado a trabalhar pela minha habilidade de escrever, não pela habilidade de lidar com números. Só que eu já tinha feito 3 anos de engenharia. Então, eu entendia dos números, entendia de planilhas. Aos poucos, os convites foram chamando, olha, assume uma coordenação de um projeto, cobre a aula de um professor que faltou, né? Dá um reforço para os alunos. E eu comecei a me sair bem nessas aulas.
E foi aí que me convidaram para fazer um mestrado em finanças, porque eu estava sendo convidado a dar aula em MBAs. Eu não podia dar aula em MBAs se não tivesse um título de mestre. Então, se tiver pelo menos fazendo um mestrado, a gente segura as pontas por 2 anos. E aí eu entrei no mestrado em finanças, e aí eu fui aprender aquilo com o qual eu trabalhava já há 3, 4 anos. Então foi uma carreira que eu não planejei, eu não quis, e para ser bem sincero, eu não amei durante muito tempo. Porque uma coisa é você fazer sucesso jogando futebol, cantando uma música, né, estando lá nos palcos da vida. Eu comecei a fazer sucesso dando aula de contabilidade. Olha, não tem nada mais tedioso que isso, principalmente num curso de marketing, num curso de tecnologia. Era a aula que os alunos menos queriam ver. Mas a minha linguagem era interessante e eu acabei usando as finanças pessoais como uma maneira de atrair a atenção dos alunos. Ó, gente, vocês vão aprender sobre contabilidade, tudo bem? Tomar uma vaia, bolinha de papel na cabeça. Não, e é difícil para quem não entende. Por exemplo, eu sou uma negação para entender, assim. Às vezes liga a pessoa do banco, olha, eu quero te falar do CDB, do Selic, eu falei, olha, você vai ter que explicar como se você estivesse explicando para uma criança de 8 anos, tá bom? Ou 7 anos. Ou você escreve tudo que eu vou passar para o meu marido. Porque assim, eu não entendo. Eu sei poupar. Eu sei guardar meu dinheiro. Eu não gasto meu dinheiro. Eu gasto só numa experiência, numa coisa assim. E eu sempre gostei muito de te escutar. Primeiro eu escutava muito você em rádios e você falando, dando entrevista. Porque é muito claro o que você fala. A gente entende o que você fala. Isso é muito importante. Tem uma técnica por trás. Aí, Michele, eu acho que na TV... surgiu lá atrás, até o pai do Mauro Betti, o Joelmir começou a traduzir isso de uma maneira... Né? Eu era apaixonado. Todo mundo gostava de assistir, Nossa. porque ele falava de uma maneira que as pessoas compreendiam. Né? Eu, quando comecei meu primeiro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, deve ser o último da... Não, não é. Não, o último aqui, é... Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse é o último. Esse é meu primeiro livro. Olha lá. Ele nasceu como uma apostila de um curso de contabilidade que eu tinha que ter uma aula extra de finanças pessoais. Então, eu criei uma apostila com passo a passo de como lidar com o dinheiro que você ganha. Não importa se você ganhar 1.000, 10.000, 100.000, como que você organiza o que você ganha? Então, é um passo a passo. Talvez seja o livro que melhor resume minha filosofia. Ao escrever esse livro, eu imaginava que ele seria não só oferecido nas minhas aulas, mas talvez numa igreja, talvez num condomínio. Então, eu terminei o texto e eu comecei a ler o livro como se fosse minha avó lendo. Coloquei o chapéuzinho da minha avó ali. Se minha avó estivesse lendo, onde que ela ia travar? Eu escrevi algumas coisas. Eu vi os números aqui, já vou... Se eu tivesse que explicar isso para alguém que não entende de números, como que eu faria? Foi mais interessante o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que foi o segundo livro que eu escrevi, que esse, na verdade, foi um compilado de e-mails que eu troquei com meus leitores. Esse foi o segundo livro? Foi o segundo. Começou no Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. Nossa. Aí a editora perguntou que assunto que a gente pode falar no segundo livro. Eu falei, pergunto muito dinheiro a 2. Perguntou muito porque eu trocava e-mails com meus leitores. Aí eu compilei vários e-mails. Como ele já estava 90% escrito em e-mails que eu respondi meus leitores, faz isso, né? Depois me disse se deu certo. Aí vinha, deu certo. Puxa, então, conclusão para eu escrever aqui. Ele já estava quase pronto. Eu comecei a redigir. E eu lembro muito bem, ele foi redigido em 4 fins de semana, na casa que meu pai tinha lá em Maresias, que passava o fim de semana, redigindo na cama, porque eu escrevia um pouquinho, ia para o mar, voltava, escrevia um pouquinho. Quando eu terminava um texto, eu dava para a Adriana, que estava do meu lado, para ela ler. Adri, lê aqui, vê o que você acha. Eu ficava vendo minhas notas, tal, eu olhava para o lado, a Adri estava lá, dormindo. Deixa eu ver onde que ela dormiu. Onde ela parou. Onde ela parou, que aqui o texto tá chato. É aqui que eu preciso mudar. Ela foi a melhor guia, assim, para fazer o texto ficar leve. Eu falei, capítulo de 12 páginas ninguém vai ler. Tem que ter no máximo 5, 6 páginas. Bom. Colocar uma muito número. Aqui, né? Então, as 4, 5 vezes que ela dormiu foram determinantes para esse livro ficar mais interessante. Legal. E mais divertido, um livro leve. Ana Paula Filippini. Então, que responsabilidade, que responsabilidade. Essa pessoa com essa inteligência, então, essa mas vocês têm oratória. acho que a natação é o ponto aí que faz de vocês pessoas diferentes nesse sentido, né? Porque eu li o teu livro, né? E tem momentos que você coloca isso de uma maneira bem clara, né? E interessante a forma como você foi para a natação, né? Foi como a tua mãe encaminhou as coisas de uma maneira bem legal, eu diria assim, bem prática. Bem natural. Conta um pouquinho pra gente. São 4 gente. filhos e eu preciso de um esporte que caibam todos, que eu possa levar todos no mesmo horário, que eu leve junto, que eu traga junto. Tem 4 filhos? Não, a mãe. A minha mãe tem 4 filhos. A sua mãe tem 4 filhos. Eu já caí aqui. Em 6 anos e meio, ela tinha do primeiro ao último.
Então, Ufa. qual é o esporte? Você pode escolher um esporte? Não, eu preciso de um esporte em que todos possam. Eu fiz isso com os meus, foi tudo taekwondo. Ela que saiu agora. E a sua mãe foi natação. Foi natação. E a gente foi muito bem, mas eu vejo muitos pontos em comum com o Gustavo, porque o Gustavo fala a respeito de falar a língua simples. Você pode ter o conhecimento mais rebuscado que você tem, mas se você não souber passar isso de uma maneira simples, para quem vai acessar esse conhecimento pela primeira vez... Você não se comunica, né? Não se comunica, você só se comunica com quem está no mesmo nível que você. A questão do alto nível, ele falou, estudei em escolas de alto nível, você estudou no Mendel, eu estudei no São José, meus filhos estudam no São José. Então, você não aceitar o pouco, você não aceitar aquilo que te foi oferecido sem provocar e ir um pouco além. Eu acho que isso é função dos pais da gente, provocar. Isso a gente leva para a vida, leva para os negócios, leva para os relacionamentos da gente, leva para o trabalho da gente, como ele faz com os livros, como eu faço lá com os alunos da academia, a gente vai provocando a pessoa a ir um passo além, um passo além, um passo além. Quando a pessoa vê, ela conseguiu chegar aonde ela não imaginava que ela fosse capaz. Então, vamos lá. A Ana Paula, ela é proprietária da Suprema Forma Academia, que fica ali perto da pracinha. Na praça na mesmo, pracinha na do própria MEC, praça. Né? Na pracinha Praça do Visconde MEC. de Souza Fontes. Tem 2 filhos. Pedalei muito nessa praça, nossa, gente. Com minha bicicletinha. Tô lá na praça, é uma delícia. E escritora de Tudo Muda Quando a Gente Muda. E eu tava lendo aqui sobre esse livro aqui. Então, primeiro, antes de eu falar da gente falar da academia, você escreveu aqui assim, ó, no ano de 2017, algo em mim começou a surpreender as pessoas que me conhecem. Um período que, de forma prática e organizada, passei a usar todas as armas que eu tinha a meu favor e lutar pela salvação do meu mais recente negócio, que ia de mal a pior. Sim. Depois de uma bela queda, um pouquinho antes de jogar a toalha, quer dizer, ela jogou a toalha, decidi perder com estilo. Era uma batalha, mas só ficaria claro o tipo de luta e contra quem eu vinha lutando quando eu saísse da inércia que estava por sentir pena de mim. Aliás, a gente não pode, né? Sentir essa autopiedade. Assim, feito uma guerreira doida que impunha a espada e saí gritando, correndo sozinha em direção a uma multidão enfurecida, fui em frente sabendo que era a casa de ganhar ou perder. Gente, eu estou arrepiada. Bonito, eu também me arrepio com você ler. Me conta esse... Aqui tem quantidade, eu tô vendo qualidade ali. Aqui, conta um pouquinho a história do teu livro e um pouquinho disso que você está falando aqui, da perda, do que você teve que fazer dessa superação aqui para quem está assistindo a gente. Michele, eu trabalho prioritariamente com mulheres. Eu tenho uma academia, ela foi comprada, uma academia que funcionava na Rua Juventus, era uma franquia de uma academia para mulheres que faliu. Tá. A rede se desmoronou. Já sei qual é. Se desmilinguiu. Eram 70 unidades quando eu comprei. Eu tinha o meu filho com 8 anos, 9 anos e a minha filha com 1. E eu falei, eu quero um negócio em que eu possa ter a liberdade de levar, de buscar na escola, que eu sei que a gente, pelo meu histórico de vida, pelo que eu vivi com os meus pais, que tinham negócios, eu sabia que quando a gente tem um negócio próprio, a gente trabalha muito mais do que quando você está num negócio do outro. Mas eu queria algo que eu pudesse ter a liberdade de cuidar dos meus filhos e que eu pudesse fazer a minha jornada e trabalhar e gerir. Eu não queria fazer... O marketing vem pronto, né? A inovação vem pronta, porque tem uma equipe lá na franqueadora que busca essa informação para você e que já traz. Tudo pronto, sim, você paga para eles, né? Sim. Você paga os royalties e essa parte está calçada. Eu estava preparada para gerir uma unidade local de uma academia de ginástica para mulheres, né? Só que com o passar do tempo, fiz a compra. Meu pai me ajudou a comprar a academia, meus pais. Eu fiz a compra da academia, comecei a gerir as crianças pequenas, toda a demanda que você tem, de 1 de 8, uma de 2, né? 1,5, 2. E a franqueadora não entregava, não fazia, não ia. Eu falei, eu vou perder o dinheiro que o meu pai investiu em mim. E eu tenho muito essa questão de honra, assim, não foi um dinheiro que eu lutei para conquistar. Eu não conseguiria ter, naquela época da minha vida, eu não tinha capacidade de fazer aquele dinheiro que me foi oferecido. Ele apostou em mim.
Ele acreditou que eu era capaz. E ele destinou aquele dinheiro ali. Eu falei, não posso deixar perder. Então, nesse momento, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a sair da tal da inércia, porque você fala, gente, escolhi errado, gente, fiz errado, gente, eu não sou capaz. Eu comecei, por exemplo, a aceitar um convite para um podcast, que você tem que ter um poder de oratória, fazer as publicidades da academia, eu mesma fazer eu tive que fazer o site. Quanto custa para fazer um site? Como faz para fazer? Quanto custa fazer um site? Um site naquela época custava 10 mil reais. 12 anos. 12 anos atrás. Custava 10 mil reais para fazer um site. Eu não tenho 10 mil reais para fazer um site. É mão na massa. Então, o que eu preciso fazer? Como é que faz para fazer um site? Então, eu comecei a me provocar, e eu sou analógica, totalmente analógica, então eu tive que me provocar para encontrar caminhos em outros lugares que eu pagava com o meu tempo e não com dinheiro. Que eu pagava com a minha dedicação, com o meu esforço e não com dinheiro. E essa academia acabou, e essa aí academia acabou. E como começou a Suprema Forma? A Suprema Forma, quando eu vi que a rede ia desmilinguir, eu falei, eu amava o que eu fazia. Eu amava. O público que eu atendo é um público 45+, que está ali... você já ouviu falar da curva da felicidade? Não, o que é? Curva da felicidade é um sorriso. Diz que a gente é muito feliz quando a gente é criança, que perto da meia-idade a gente está no auge da infelicidade e que na velhice nós chegamos no outro ápice de felicidade. Ai, que bom, então, que nós estamos ali, ó, na curva, na parte de baixo da curva. Todo mundo vai ficar velho, eu vou dar muita gargalhada, porque é uma fase boa, tô feliz, com 50 anos. Exato. Essa fase é que a gente começa a dar prioridade porque realmente serve pra gente. O Gustavo falou, eu por muito tempo eu fiz coisas que eu não gostaria. Então, é uma fase que a gente aprende, toma muito pancada na cabeça. E ali, quando a gente chega lá embaixo, a gente fala assim, não, agora eu preciso decidir. O que fica comigo, o que eu vou levar adiante, o que eu quero para outra metade da minha vida. Você chegou na metade, você fala, o que eu quero para outra metade da minha vida? E eu amava provocar transformação nas mulheres que me procuravam dessa idade. E eu estava passando por algo muito parecido com o delas. Então, o que eu fazia para elas era o que eu gostaria que fosse feito para mim. Quando eu fazia para elas, eu estava fazendo por mim. Todo conselho que eu dava para elas servia também para mim. Então, eu ia buscar informação para mim, e essa informação eu percebi que servia para outras pessoas. E eu falei, eu não posso deixar isso acabar. Eles não vão dar conta, mas eu não posso deixar isso acabar. Então, teve um certo momento em que eu precisei destituir aquela academia, que era na Rua Juventus, e eu mudei para a Academia da Praça, né? Você aproveitou, as coisas da academia? Uma parte da metodologia. Tá. Uma pequena parte da metodologia. Isso era seu? Sim, equipamentos eram meus, mas a gente baseia muito em atendimento humano. A gente tem pouquíssimos equipamentos. Tá. O investimento maior da academia não é em equipamento, é em máquinas. O investimento maior é no material humano. Então, o meu maior tesouro dentro da academia são as pessoas que trabalham comigo, é a metodologia que a gente usa e a forma como a gente faz. Não é o que a gente faz, é a forma como a gente faz. Que é essa coisa de você tá ali na curva do sorriso, eu sei que você pode chegar além. Você não está conseguindo ver. Mas eu sei que você consegue, então a gente vai dando um passo a passo. Posso fazer uma reflexão aqui interessante, porque para quem está vendo lá de casa, talvez esteja ouvindo apenas uma história, né, de uma empreendedora, de um negócio, mas tem uma lição poderosa sobre sucesso aqui. Eu trabalho hoje com planejamento financeiro. Né? O que é planejamento financeiro? É você se ver lá na frente, onde você quer estar, e vencer os desafios. Quais são as estratégias para eu mudar o que está dando errado para chegar onde eu quero? Normalmente, o planejamento para dar certo, o empreendimento para dar certo, envolve fazer coisas que os outros não querem fazer. É verdade. Ela poderia desistir várias vezes. Não nasci para academia, não nasci para negócios, contratei alguém que faz site e não dá certo, não consigo, não tenho dinheiro. 1000 motivos diários para desistir. Perseverou e se dedicou. A partir do momento que ela liga na cabeça algumas chavinhas como, se eu não tenho dinheiro, vou usar meu tempo. É isso. Ela passa a usar o tempo, não apenas lamentando as dores e a falta, meu Deus, vou pedir para o governo, vou pedir ajuda, vou pedir dinheiro. Não, ela usou o tempo para fazer, para aprender. Se você for depurar
as histórias de sucesso em qualquer pequeno negócio, grande negócio, gigante negócio, geralmente foi porque pessoas fizeram o que concorrentes, o que outras pessoas não quiseram, não toparam fazer. Isso vale para qualquer área. Qualquer área. Eu fui preparar uma apostila de finanças pessoais para tornar uma aula de contabilidade absurdamente chata, mais palatável. Best-seller. Eu fiz o que professores não queriam fazer. Lá no começo me diziam, cara, mas você está preparando esse material aí para quê? Você não vão te chamar para dar aula disso aqui. Na primeira aula, um aluno falou, professor, eu sou dono de editora, não quer publicar isso aí? Olha só. As coisas vão se abrindo quando você demonstra essa perseverança. O caminho se abre. Com certeza, muitos dos clientes da Ana Paula, em algum momento, perceberam que a academia não estava pronta, que ela não estava pronta. Falaram, pô, mas ela se dedica tanto, que vale a pena... ela se entrega tanto que eu vou dar um voto de confiança. Isso mesmo. E aí o mundo abre os braços para quem tem essa Então, pegando esse gancho perseverar. da curva da felicidade, eu queria a tua opinião a respeito dessa relação de dinheiro e felicidade. Qual é essa relação? Bom, está totalmente relacionado. Na verdade, a partir do momento que o dinheiro ele não compra a felicidade, ele potencializa a felicidade. Se você é feliz, com mais dinheiro será muito mais feliz. Se você é infeliz, ganha a loteria, sua vida vira uma desgraça. Então, o dinheiro é um potencializador. Quando as pessoas começam a ganhar dinheiro, elas têm mais poder para fazer escolhas. Agora, eu posso ou não ter uma casa melhor, eu posso ou não ter um meio de transporte melhor, eu posso ou não comprar um entretenimento para os meus filhos. Né? E você vai fazendo escolhas que, em alguns casos, vão se tornando uma jaula. A pessoa trabalha, está numa fase que ela topa fazer sacrifício, porque ela está fazendo o que outros não querem, porque é jovem, porque tem um pique e tal. Vai assumindo o estilo de vida e, num dado momento, satura, cansa, já não tem mais aquela vontade de engolir sapo de um patrão. Então, chega uma hora que a pessoa está ganhando dinheiro, ela já não quer mais estar naquele ambiente, mas se vê obrigada a continuar naquele ambiente para manter o estilo de vida que ela comprou, que ela escolheu ter. E isso faz com que a curva da felicidade dê aquela embarrigada para baixo. É quando a pessoa está no auge da renda na carreira. Mas não está feliz. No auge do nível de conforto da família, mas se sente presa. Não vê propósito no que ela faz, talvez. Ela não vê a hora de chegar à aposentadoria. As pessoas ficam, eu quero me aposentar. Meu Deus, estão jogando a data aposentadoria para frente. Mas e daí, cara? Eu quero trabalhar até os 120. Eu também. Né? Então, eu também amo. Por que as pessoas não querem trabalhar até os 120? Porque trabalhar é um fardo. Que não gosta, né? Não gostam. Você vem obrigada a topar aquele trabalho, porque é aquele trabalho que paga o que elas precisam. Então, tem uma doença hoje relacionada a trabalhar com o que não faz bem, trabalhar com o que não satisfaz, trabalhar com o que não é prazeroso, para poder prover a família com um nível de conforto que, teoricamente, a sociedade aplaude, porque muitas coisas não são para nós. Né? Principalmente quando a gente vê carro, a grife que a gente veste é muito mais para os outros do que para nós mesmos. Total. Né? Posso ter um carro de luxo? Posso. Se o carro de luxo não afeta meus planos. Agora, se eu tenho um carro de luxo, está afetando meus planos, mas estou feliz porque o povo aplaude, é porque eu dou muito mais valor para o status do que para o meu futuro. Agora, hoje a gente vê que trabalhadores estão ansiosos, estão frustrados, estão perdendo produtividade no trabalho porque estão trabalhando de corpo presente. Estão lá, fazendo as coisas do dia a dia, mas com a cabeça fora. Tem alguém me ligando na cobrança, não sei se vou pagar a fatura no cartão, meu filho está esperando um presente de aniversário, está chegando o Dia das Mães, eu não sei como é que eu faço. Então, essa ansiedade, quando ela é persistente, ela se torna frustração. A frustração persistente se torna depressão. A doença da vida moderna está totalmente relacionada com o poder que as pessoas ganharam, porque nós temos um nível de renda e de vida hoje melhor do que lá atrás nós tínhamos, só que com esse poder as pessoas não estão sabendo fazer escolhas. Então, como que a gente reequilibra isso? A gente resgata na vida das pessoas o que é felicidade. A felicidade não está exatamente relacionada a comprar, está relacionada a realizar. Né? Eu quero que meu filho seja bem formado. Né? Então, a educação é felicidade. Eu quero reunir pessoas, eu quero visitar lugares. Então, quando a gente começa a entender que a felicidade está muito mais associada aos sonhos que a gente vai realizar na vida do que ao que nós compramos, o hábito de consumo começa a mudar. Por exemplo, você não vai lembrar no fim da sua vida quanto custou o sofá em L que estica a perna na sua sala, mas você vai lembrar que você conseguiu reunir talvez 15, 20 pessoas para ver o jogo da Copa do Mundo na sua casa. Legal. Então, reunir pessoas é um sonho. Comprar um sofá é um custo. Nós temos que fazer com que o nosso planejamento seja muito mais no sentido de maneira criativa, usando tempo e menos dinheiro, eu realize mais sonhos, do que simplesmente comprar coisas que vou entulhar na minha casa, na minha história. Acho que você escreve em alguma rede social tua algo sobre
a mudança do desejo, né, de ter o carro, de ter a casa, atualmente, né, as novas gerações que estão mais preocupadas com transporte, ter transporte e ter moradia. Os mais jovens, e aí fala, não, isso não acontece no Brasil. Sim, quando você tem uma sociedade mais educada, você vai ver nos países que tem um nível de educação mais uniforme, isso é mais os jovens preferem o transporte válido, por aplicativo, né? Claro. A moradia que você abre o aplicativo, e nesse fim de semana eu moro na praia, no outro eu vou dividir com amigos, no outro eu vou alugar um sofá. Então, o compartilhamento é algo mais desejado. E você traz isso nesse livro A também. riqueza da vida simples. Né? A riqueza da vida Que é o simples. novo livro do Ricardo, do Gustavo. Os mais velhos vão dizer que, peraí, você está propondo uma bobagem. Esses jovens não terão patrimônio. Terão, porque eles estão construindo uma carteira de investimentos com foco em geração de renda para criar independência financeira. Então, enquanto nós queremos ter a nossa casa, esses jovens estão comprando várias pequenas casas para gerar aluguel, o aluguel paga as contas deles, que eles podem alugar o que eles querem. Então, é patrimônio que gera renda, que dá mais liberdade. A nossa geração, eu falo, a nossa aqui, principalmente minha, do Ricardo, aqui os mais velhos... Não, você eu sou mais ainda um pouquinho para frente. Mas nós somos patrimonialistas. Sim. E os patrimonialistas, eles passam a vida toda pagando a conta da sua propriedade, não têm qualidade de vida, não realizam grandes sonhos e muitas vezes acumulam dívidas que no fim da vida vão consumir herança, ou seja, não deixa nada para a geração seguinte. Quando se pensa em um patrimônio que gera renda, nós estamos falando até de uma continuidade de uma geração de riqueza que é saudável para a sociedade. Verdade. Isso é bem mais interessante. Você, Ana Paula, é uma pessoa que cuida bem da sua vida financeira? Como que é? Você guarda dinheiro? Você consegue se planejar? Naquele período do livro, eu tive que fazer pequenos milagres. E acho que uma coisa importantíssima quando a gente fala a respeito de chegar a lugares onde você não consegue chegar sozinho, para você fazer uma reserva financeira, se você não tem o hábito, você precisa de alguém que saiba o caminho para te ajudar. Se você não tem saúde, se você vai... perdi minha saúde, eu preciso de alguém que saiba te levar naquele lugar ali. Então, no período que eu tive problemas com a academia, eu tive um consultor financeiro do meu lado o tempo inteiro, e da Moca também. E ajudou, foi muito importante. Ele é fundamental, Até hoje? Hoje eu não encontro mais ele todas as semanas, teve época que eu encontrava todas as semanas, agora a gente, uma vez por mês, dia 2 agora, a gente tem reunião. A gente faz o fechamento do mês da academia, faço o fechamento do mês das minhas questões particulares e eu faço do jeito que você falou. Eu olho daqui para 12 meses. Sempre. O meu planejamento, eu tenho como sonho multiplicar a academia em rede. Então, esse sonho, ele está no papel já faz algum tempo e a pandemia deixou ele um pouquinho de lado, mas agora eu retomei. Então, eu preciso do quê? Eu preciso de uma reserva para poder fazer a multiplicação. Para fazer uma segunda unidade? Eu já faço orçamento de tudo que eu preciso para poder fazer, transformar isso numa rede de franquias. Então, primeiro eu vou ver quanto custa tudo, vou fazer pesquisa de tudo, aí eu levanto, é isso daqui que eu preciso. Agora, como que eu vou chegar nesse dinheiro? E aí eu vou fazendo um planejamento. Talvez eu consiga isso daqui 2 anos, daqui 3 anos. E esse planejamento, e você saber que você não vai conseguir de uma hora para outra, que não vai ser sorte. Não vai ser sorte. Você não vai ter saúde por sorte, nem saúde física, nem saúde financeira. Uhum. É uma construção do dia a dia de coisas que, como você falou, as pessoas não gostam de fazer. Então, colocar tudo o que acontece, tanto na academia quanto na minha vida pessoal em planilha, é uma coisa que para mim, num período passado, quando eu não tinha dinheiro, aquilo era uma coisa que me dava sensações físicas. Eu sofria dias antes da reunião que eu tinha com o consultor financeiro, porque eu falava, meu Deus, eu vou ter que pegar, eu vou ter que botar no papel, eu vou ter que ver que eu não tenho, eu vou ter que encarar isso daí. E essa coragem de encarar, isso, né? Muito importante. Hoje eu faço com prazer, toda sexta-feira, e é como rotina, é igual treinar. Se você vai treinar o corpo, você tem que ter a tua rotina. Você vai fazer o pilates segunda e quarta, você vai fazer a eletroestimulação de sexta, você vai fazer a yoga 2 vezes por semana, o alongamento 2 vezes por semana. Você vai planejar a sua rotina, eu planejo a minha rotina. Então, toda sexta-feira é o dia em que eu paro o que eu tenho que fazer e eu coloco tudo que aconteceu na semana no papel, e já deixo provisionado o da semana seguinte. Aí, na semana seguinte, eu não preciso pensar em dinheiro. Tudo que tem para frente, eu já provisionei, eu já arrumei, eu já organizei. Na próxima semana eu vivo. Porque o que eu vejo assim, eu preciso de 3 habilidades ali.
Eu preciso da habilidade comercial, porque a gente puxa as vendas da academia ali, eu puxo com a equipe comercial as vendas, e para mim, essa parte é emocional. E a parte financeira é a parte racional. Eu digo pro pessoal da minha equipe, eu vou chamar vocês antes para conversar, às vezes eu faço reunião que eu chamo toda a equipe, 1 horinha cada pessoa, vou fazer reunião de alinhamento com vocês me passam tudo o que vocês precisam, então é marcada a hora, falo com todo mundo da equipe, zero as necessidades deles, porque eu falo, a semana que vem eu vou estar empenhada numa tarefa em que eu vou precisar estar com o meu racional ativado. Então, aí o racional está ativado para fazer conta, para ver o que eu invisto, tem que trocar ar-condicionado lá, vai trocar fachada, eu preciso correr atrás de como que eu vou fazer viabilizar isso. Então, eu saneio primeiro a necessidade emocional de todo mundo, e aí eu sei, tá todo mundo coberto pelo menos por uma semana, nenhum neném vai chorar, tá? Dá uma madeira ali, tá todo mundo de barriga cheia. Aí eu parto para o outro. Você está isso é planejamento. racionalizando a emoção. A emoção. Mas é difícil. E última semana do mês é o comercial ali gritando, porque a gente tem meta. Se eu tenho metas pessoais para alcançar que dependem do financeiro, eu tenho metas para alcançar de venda ali, de alunos, planos, de alunos na academia. Tá. Exato. Eu falo, a gente tem a meta de ter 300 alunos satisfeitos e felizes aqui dentro. Ah. Esses 300 alunos satisfeitos e felizes, para a equipe são 300 alunos, mas para mim é o financeiro que eu preciso para poder ampliar e conseguir atender mais pessoas e fazer mais pessoas terem acesso ao tipo de serviço que a gente faz, que melhora a vida de todo mundo. Então, para eu melhorar a vida de mais pessoas, a gente precisa ter esse planejamento e precisa ser espartano. Tem que ser no caminho, né? Não, com certeza, porque você falou que é difícil, né, Michele? Na verdade, todo negócio tem que ter esse olhar racional. Eu acho difícil ser dono de um negócio, sabe? Meu pai teve um mercado, né? E meus irmãos continuam na área do comércio, mas ele sofreu bastante porque ele gastava também muito dinheiro com corrida de cavalo, né? Essas coisas eu acho que consumiram muito dinheiro dele. Mas ele também pegou questão de início de leis trabalhistas e isso foi difícil para ele e tal. Mas o que eu acho difícil de quem tem um negócio, o lindo e o difícil, o lindo é de você estar lá se empenhando e vendo uma coisa sua crescer, que pode ficar para os teus herdeiros, mas ao mesmo tempo é difícil porque a dedicação ela é absoluta, tudo teu. É menos apaixonante, né? Imagina a pessoa que gosta de cozinhar e se torna dono do restaurante. Você saiu do fogão. Uhum. Tem que ter esse olhar, porque por mais saiu que a gente fale do hobby, né? Por mais que a gente fale que vendas é emocional, vendas é emocional para o vendedor. Esse cara tem que matar um leão por dia, tá lá no balcão, tá convencendo a trazer, mas tem que ter alguém que esteja lá medindo. Mas se as vendas não acontecerem como previsto, como que eu vou interferir no motivacional do meu time de vendas? O que eu vou fazer, porque senão ela vai olhar só os números e não vai perceber que, puxa, tá caindo a curva de vendas e de repente tá caindo a curva de vendas, ele desanima no dia seguinte vende menos ainda, então tem que ter alguém pensa, eu sou profissional de educação física. E aí eu tenho o dia orientada. Que são as avaliações físicas. Muito bem e aí você passa ali, avaliação física. Faço o check-up funcional dos alunos, eu faço. Porque cada aluno lá das Primaforma pelo que eu entendi, eu sempre passo em frente, né? É algo personalizado para a necessidade daquele aluno, né? Então, assim, como você estava falando, as pessoas que vão começando a fazer academia, começam a fazer academia agora para conseguir o quê, Ana Paula, que você estava falando? Sentar e levantar do vaso sanitário até o último dia da vida, sem precisar de ajuda. Gente, isso é uma verdade, porque começa dor no joelho, dor na lombar, dor naquilo, dor naquilo. Então, assim, essa longevidade, você viver bem e com qualidade de vida, começa se cuidando lá no... Muito antes. O processo do esporte, quando orientado, ele nos ensina muito sobre estratégia, sobre planejamento. Nós, como atleta... Macrociclo, mesociclo, né? Você faz um planejamento para um campeonato. Tudo que você está fazendo naquele ano é para aquele campeonato. Aquele dia. É muito difícil encontrar um atleta que diga que tem prazer de treinar.
Ai, que bom, gente. A gente não treina por prazer. A gente não cai numa água gelada para nadar 3, 4 mil metros e fala, nossa, 10 mil hoje metros. foi 10 mil metros. A turma da Munhoz era 10 mil metros. 10 mil metros. Mas ninguém termina falando, nossa, hoje foi o dia que eu me superei. A gente não vê a hora de cair num prato de comida e dormir, né? Mas por que a gente faz isso? Porque tem o grande prêmio, que é a vitória, que é a competição. Então, mesmo quem hoje tem dificuldade para sentar no vaso sanitário, levantar sem ajuda, se estabelecer uma meta do tipo, eu quero daqui a 3 meses dar uma volta no parque. Eu quero daqui a 6 meses, não precisa sair fazendo uma maratona. Aqui na Moca tem vários dessas corridas com caminhadas. Puxa, se fizer uma caminhada de 2 quilômetros, é uma vitória. Né? Então, estabelecer algum marco na minha vida que determina que eu passei de uma fase, isso vai nutrir uma vontade tão grande de eu alcançar a próxima fase. Então, para muitas pessoas, é meia maratona. Para algumas é correr 10 quilômetros, para outras é andar 2 quilômetros. Tem gente que não vai andar 2 quilômetros. Poxa, mas será que uma volta no parque... Ou seja, você já está dando uma dica aí também de... O cara que quiser começar agora a cuidar da vida dele, financeira, pensar no futuro, pensar numa aposentadoria equilibrada, os primeiros passos são os mais difíceis, eu imagino. E ter passos que você possa medir, né? Eu sou de uma geração da natação que eu nadei com Gustavo Borges. Eu nunca tive a ambição de querer ser campeão, né? Eu caí na piscina, eu já vi a sunga dele do meu lado. O cara era muito maior que eu. Então, qual que era a minha vitória? Minha vitória era baixar meu tempo. Sim. Minha vitória era terminar uma coisa pessoal, né? Autossuperação. Acho que o que a gente precisa talvez, querer ser um pouquinho melhor amanhã do que a gente foi hoje. Isso. E nisso a gente vai seguindo adiante, a gente vai conquistando e vai se sentindo satisfeito por aquela caminhada ter uma evolução. Isso requer humildade, né? De você reconhecer suas limitações. Sim. Nesse mundo do Instagram, que as pessoas falam, eu quero levar meu filho para Disney, eu quero conhecer Dubai, né? Pô, por que você não põe como meta a cada 3 meses fazer uma viagem para um lugar interessante perto da sua cidade? Começar a se habituar a viajar. Porque a pessoa que nunca viajou, se ela quiser ir para Dubai, ela vai ligar para uma agência de viagem, vai pagar os tubos ali, vai sair caro, vai gostar, mas vai sair muito caro. Uma pessoa que começa a fazer pequenas viagens, começa a se envolver com blogs, né, de quem comenta a viagem, ou um programa de fidelidade, usar milhas do cartão, essa pessoa começa a ter uma relação diferente com o plano de pequenas viagens, que vai fazer com que médias viagens sejam mais fáceis de acontecer do que... vai ficando mais próximo das... Em algum momento, essa pessoa está no circuito. Ela entendeu a mesma qual é a coisa que a lógica. Atividade física. Lembra que eu falei? São só 30 minutos. A pessoa fala, 30 minutos dá resultado? Sim. Dá. Sim, porque a nossa especialidade, tirar sedentário do sofá. É o primeiro passo que a pessoa tem para ter uma vida saudável. Ela precisa ficar 2 horas, 3 horas na academia? Ela precisa puxar aqueles... Não precisa. São os primeiros passos e a disciplina vai levar ela a lugares mais longe. A maior revolução do esporte aconteceu nos anos 70 com um médico chamado Dr. Cooper, que ele fez com que o esporte, que era uma coisa de nicho, né, meia dúzia de bombados iam lá para academia, para beira da praia, levantar peso. Ele ensinou o método de Cooper. Que, cara, em vez de você ir lá bombar, vai correr leve um pouquinho no seu quarteirão, no seu condomínio todos os dias. Aquilo trouxe uma contribuição gigante para a saúde da massa da população. Eu não preciso fazer com que todo mundo se torne atleta. Se fizer um pouquinho por você todos os dias, sua vida muda radicalmente. E é o que você faz na academia. Sim. E, Gustavo, você falou que está melhor hoje do que há alguns anos, não é? Ah, sim. Eu, quando tinha 35 anos, eu tive uma sensação estranha. Em alguma... Não sei se era uma casa, um hotel, fui subir uma escada correndo. Com 35 anos, meu filho já tinha nascido. Então, com ele do lado ali, eu senti falta de ar. Falei, caramba, não tá bom esse negócio de viajar 4 ou 5 vezes por semana, pegar avião, sempre escrevendo, sempre dando aula, sem tempo para mim, meio fora de forma. Deixa eu começar a me cuidar. Foi há 15 anos atrás que eu comecei a fazer regularmente ginástica funcional. Então, deixa eu fazer algo que contribua para o meu equilíbrio, para dar uma força para o corpo como um todo. A primeira preocupação foi melhorar o pescoço, porque eu trabalhava muito em avião. Eu voava em média 20, 25 horas por semana. Então, o tempo todo trabalhando assim, né? Então, tá virando um dinossauro. Pescoço encurvado, braço curtinho, as cervicais tudo meio mordidas aqui. E aí eu comecei a trabalhar a postura. Um pouco de acupuntura, atividade física e fui melhorando. Essa semana, meu acupunturista perguntou, parabéns, 50 anos, né? Que eu completei semana passada.
com que idade você se sente? Que idade você se daria? Eu falei, pô, é muito difícil responder essa pergunta, porque com 35 Tá anos eu me pior. sentia com 50. Agora com 50 eu não sei dizer. Você tá melhor Em do que que Tô momento- com 50 é legal, Eu tô né? bem melhor que eu tava com 35, Olha que então eu tô melhor. importante, né? Quando ele contou isso, eu falei que eu atendo muita velhinha de 40 anos lá na academia. pois Faz é. avaliação física de uma moça de 40 e a gente pega uma senhora de 85 que a gente tem lá, que ela dá um banho de saúde na menina de 40. Olha. Mas é um período. É um o período, período onde a pessoa está se descobrindo para a profissão, está comprando a tua primeira casa, está correndo com experimentando os trabalhar, filhos, correndo né, com os filhos também. pequenos. Não dá tempo. Exato. E você tem saúde. Então, quando você tem saúde, você não passa a prestar atenção. Então, vai ter numa hora que a saúde vai cobrar. E vai cobrar lá. Você falou dos seus 35, foi cedo que aconteceu. Foi. Mas por conta do repetitivo Já tinha seu um do estresse avião. muito grande do avião. Exato. Mas isso acontece por volta dos 40, 42. Nessa época, a mulherada pega muito com a menopausa. Eu recomendo cuidado para quem nessa idade percebe que tem que fazer alguma coisa. Muitos vão sair no ritmo rock balboa, né? Ó, entregando a idade aqui, né? Vai, sobe escada, corre, sua. É banho-maria. Vai desistir. Vai. Vai lesionar o joelho, vai lesionar o ombro em algum momento. E aí fica... Não vai dar certo. Então não é para já se colocar fazendo meia maratona em seis meses. Cara, começa, faz algo regular que te dê prazer, que você se sinta melhor, que te estimule a comer melhor, porque o esporte geralmente vai estimular a pessoa a melhorar o nível de ansiedade, ela vai comer menos porcaria. Então, digira o bem-estar que o esporte vai te Boas trazer. dicas, hein? Não Muito tem legal, pressa. hein? Michele, você tem 3 filhos. 3. E um cachorro, um pastor Todos- malinois. Só Todos quase- os 3 têm mesada? Tem. Olha, eu por mim não daria mesada. Eu por mim não faria várias coisas que meu marido Então eu faz. queria a opinião do Co- Gustavo. Complicado isso aqui. Então, é isso que eu ia falar. Primeiro, antes de falar dos filhos, tem que ter Então é o um seguinte. alinhamento, tem que ter uma estratégia combinada pelo casal. Né? Várias coisas aqui pra eu falar. Primeiro, o Gustavo falou que tem casais que lê esse livro antes de casar e já se separa. Depois eu quero que você comente. Esse é o mesmo, né? É o mesmo, só a mas é edição que comemorativa. do Esse filme. também é o mesmo, ó. Ó, Deu essa é olá. a primeira edição, a primeira Esse é o capa meu. dele. Eu acho linda essa capa aqui também. a capa ó. original, da Olha que editora Gente. linda, né? E esse aqui é porque o livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, deu origem ao filme, né? Até que a sorte Até não que a separe. sorte nos separe, que é incrível. Eu assisti o É filme. engraçado. Então, só Mas falando... tem uma idade que você Tem que ter concorda com a mesada? mesada? Então, esse Primeiro ponto, a opinião não tem que ser minha, tem que ser do casal. Então, tem Tá. que ter um alinhamento do porquê dar mesada. Não é dar dinheiro, não é dar poder para os filhos. Os filhos sinalizam qual que é a hora de ter mesada. Normalmente é quando eles começam a ter uma vida social à parte do relacionamento com os pais. Então pronto, vamos cortar. Vai para a escola. Então, se vai para a escola e está comprando alguma coisa, alimento na escola, é uma oportunidade. Tá. Se fim de semana Então não corta. sai com amigos, vai para o clube, casa dos avós, e vai para o shopping. Então, se tem uma situação em que a criança está Vai- levando dinheiro, alguém está comprando uma coisa sem os pais estarem por perto, é uma oportunidade da mesada entrar. Por quê? Não é para, paga para o vovô não pagar, não é isso. É a oportunidade de você ter uma conversa sobre estratégia. Se você senta com os filhos e fala, quanto você gasta no clube? Quanto você gasta na escola? Não sei, vai ser a primeira resposta. Uhum. Vamos tentar descobrir quanto é uma refeição. Você já está ensinando planejamento, orçamento, prioridades. Né? Então, quando você elenca, olha, você todo fim de semana está gastando mais ou menos isso, na escola mais ou menos isso aqui, eu vou te dar esse dinheiro para você gastar e vou provocar algumas sugestões. Se você não gastar, levar um lanche de casa, você pode guardar uma parte. Depois de um tempo, você pode comprar alguma coisa. Você está estimulando esse exercício de trocar um consumo conveniente pela inconveniência de levar um lanche de casa para o adulto é bom levar comida de casa. Para criança, pra não, criança, imagina. meu Deus, Vou todo abrir o mundo lanche que lá minha na mãe fez, cantina, vou abrir a embalagenzinha de papel alumínio, né? Vergonha, todo né? dia, mesmo lanche, bisnaguinho, requeijão, né? Eu já vi gente falar que abre o lanche no banheiro da escola de vergonha. Mas, pô, tem que ter uma Já conversa saí também sobre comendo qualidade. logo, Mas, enfim, essa é uma outra conversa sobre nutrição. Mas ter um acordo sobre, puxa, por que você não se propõe a fazer uma poupança e comprar alguma coisa que você queira? Tá. E todo mês, em vez de pagar a mesada, tirar uns minutinhos para, e aí, deu certo? Vamos fazer orçamentinhos? Me traz o seu orçamento, quanto que você gastou? Se você conseguir criar esse fluxo de prestação de contas, não é para, se não prestar contas, não recebe, mas ajudar. Né? Pô, faltou dinheiro, mas espera aí, por que faltou? Era pouco dinheiro, você não escolheu direito, você comprou algo que a gente não tinha discutido. Você está ensinando o filho a pensar sobre
escolhas, estratégia e qualidade. Tem que ser dinheiro, né? Porque a gente, por exemplo, se abrir minha carteira, não tem dinheiro. Né? Não, hoje não mais. Não mais. Acabou, mas para criança tem que ser dinheiro para eles entenderem. Porque às vezes dinheiro daqui a pouco só vai ter no museu. Porque às vezes eu falo para os meus filhos, olha, eu tô te dando aqui R$50, mas tá no banco da mamãe. Então eu anoto, você tem R$50, porque eu não tenho dinheiro ali para dar, né? Então, assim, mas eu acho que a educação não passa por eles, quando é pequeno, pelo menos, para entender a questão da troca do valor? Passava quando se usava dinheiro em papel. Hoje, se eles levarem dinheiro na cantina, vai ter muita cantina, vai dizer, não aceito. Não tem educação, né? Tá aqui um caminhão de bala que eu não tenho troco para você. Aí vai prejudicar o planejamento. Tá. O que substitui o dinheiro na mão é o controle. Então, ter uma prestação de contas, hoje tem aplicativo. Né? Baixa aí o aplicativo, tem um que eu sou sócio deles, o Minhas Economias. Né? Então, Minhas Economias não custa nada. É um aplicativozinho de controle financeiro que você tem organização do orçamento. Muitos bancos hoje oferecem contas para crianças vinculadas à conta dos pais. E os pais conseguem monitorar essas contas, mas dão total liberdade para o filho, no aplicativo, organizar as finanças. Tem um organizador, um planejador. Então, isso já ajuda bastante. Nós estamos num momento de transição importante, o Open Finance, né, que é a conexão dos bancos com as plataformas de inteligência estão funcionando bem. Em muito pouco tempo, a criança vai pagar alguma coisa lá com o aplicativo dela, com o telefone, já vai vir a informação do quantos % da verba mensal que ela tinha para o lanche. Esse é o desenvolvimento que nós estamos fazendo hoje na Super Rico, que é a plataforma que eu sou sócio também. Com essa inteligência, fica muito mais fácil organizar o fim do mês. Se a criança, na primeira semana, sabe que, puxa, no mês tem 4 semanas, já passei de 1/4 do meu consumo, tem que regular as próximas semanas. Que vem um alertinha, tipo... O alerta. Reduz em R$3 o seu consumo do lanche na próxima semana para fechar a conta. E isso vai fazer com que o equilíbrio aconteça de forma muito mais intuitiva. Então, é saudável, sim, hoje, dar um pouco mais de autonomia, dar o recurso, mas não deixar o dinheiro solto, dando poder. Tem que ter o dinheiro associado ao planejamento, à troca de informações, não cobrar dos filhos por que deu errado, mas o que você precisa, quer que eu te ajude a organizar o orçamento para fazer dar certo. Nós temos que dar sempre o papel de suporte. Eu já estou pedindo dinheiro para eles. A vida vai cobrar muito deles. Os meus têm 8, 8 e 10, né? Então, o de 10, ele tem lá o cofrinho dele e às vezes eu preciso, no final do ano, caixinha pro coletor de rua, né? Então eu falo, filho, eu não tenho dinheiro aqui na carteira. E eles buzinando, filho, daqui, vou pegar aqui os R$50, tem R$100, aí é o carteiro. Ataca o cofre. E é engraçado que cada um é diferente. Eu tenho um de 20 diferente. E a menina de 12. O de 20, quando ele era novinho, 8 anos, 9 anos, a gente dava lá, era R$10 por semana, R$10 por semana e tudo mais. E ele guardava, dali a pouco um vô ia dar um presente de aniversário, ele pedia em dinheiro e guardava. Ele comprava os computadores gamer dele, tudo com o dinheiro dele. O de 20. Mãe, eu vou comprar. Com essa reserva. Mas também foi para onde? Engenharia. Agora, a menina, que é toda diferentona, se eu der a mesada para ela, ela vai gastar tudo em canetinha marca-texto. É isso. Ele era aquele que assim, não, eu prefiro não comer na escola. Ele fazia jejum. Não vou comer na escola, porque eu não vou gastar meu dinheiro. Imagina, mãe, o lanche de casa é tão mais gostoso, eu vou comer aquela coisinha lá da escola. Lá. Ele mas, tranquilamente. O seu mais velho é um que não precisa de tanta orientação. Sua filha, se você sentar, vamos montar um plano. Você quer canetinha marca? Pô, tem uma canetinha marca-texto poderosíssima, aquela marca suíça e tal. O estojo Daqui dela... a 3 meses vamos comprar uma dessa. O estojo dela é enorme. Aí o meu filho, ela fala assim, mas ele tem computador e eu não tenho computador. Ele fala assim, olha o tamanho do seu estojo. Eu tinha uma caneta azul, um lápis. Aí ela, e a borracha, né? Ele, não, a borracha eu pegava emprestada. Olha, muito bom. Mas é a personalidade. É aquela questão de você, assim, abrir mão de alguma coisa para você conquistar outra. A personalidade fazer o esforço. É uma coisa incrível. A gente também estava falando sobre esse livro, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é um dos seus maiores sucessos aqui, né? Deu até origem ao filme. Por que é importante essa união do casal? E o que você falou sobre a questão que tem casal que lê o livro e fala, ih, não vai dar certo? Então, a importância é porque as pessoas são diferentes. Já são 25 anos que eu estudo esse assunto e para mim está muito claro que, normalmente, nos assuntos de relacionamento, os opostos se atraem, principalmente na questão do dinheiro. Há uma forte tendência, no começo da vida de um relacionamento, que pessoas que são mais organizadinhas, mais centradas, planejadas, que gostam de planilha, têm uma atração maior por pessoas que são mais descontraídas.
Mas depois será que continua dando certo isso? Então, calma, depois é outro assunto. A questão é que num grupo de amigos, né? Então, tá falando de futuro e tal, e tem um que gosta de ver o presente. Então, há uma tendência de que aquelas pessoas que só pensam no futuro demonstrem uma atenção maior por aqueles que, essa pessoa vive bem o presente. Pessoas que gostam de montanha vão descobrir um mundo novo viajando com quem gosta de mar. Então, opostos tendem a se atrair. Tá. Por isso que pessoas mais desligadas vão ter uma atenção por pessoas mais organizadas, né? Tipo, essa pessoa vai garantir meu futuro. Então, é muito comum, quando a gente senta com casais, perceber que, puxa, esse casal meio que tem um protegendo o outro em algum aspecto. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Isso é muito comum. Aí, nem todo mundo consegue se identificar. Meu perfil é mais financista, mais poupador, mais gastador, mas todo mundo tem algum perfil que predomina. A questão é que, depois do casamento, depois de uma vida estável, diferenças tendem a se polarizar. E aí cristaliza. O gastador vira mais gastador, o poupador vira mais poupador. Por quê? É uma questão psicológica. O gastador, que já tem o hábito, já tem uma propensão a viver melhor o presente, se sente amparado e protegido pelo seu amor que está cuidando do seu futuro. Então, vamos viver. O poupador, por outro lado, ele já tem uma preocupação em cuidar do futuro, ele se sente meio que ameaçado pelos hábitos do gastador. intensos do gastador. Então, ele tende a se tornar mais turrão na forma de fazer poupança. Então, você percebe depois de... Quando você fala com um recém-casado, quem que é o gastador, quem é o poupador? Não tem, nós somos feitos um para o outro. Alma gêmea, somos iguais. Quando você vem depois de 5 anos, quem que é o gastador? Um aponta o dedo para o outro. Já sabe quem é. Por quê? Porque já se polarizou. E isso vai piorando ao longo do tempo, porque um tenta se defender do outro. Então, por que casais inteligentes enriquecem juntos? Eu chamo o casal a conversar, planejar o futuro juntos e identificar qual o papel de cada um. Porque o gastador não está errado, ele sabe viver bem o presente. O planejador não está errado, ele sabe construir o futuro. Mas, se pesar demais nessa mão, ele vai esquecer de viver o presente. É a cigarra e a formiga. Exatamente. Então, tem que buscar o melhor de cada perfil. Então, quando duas cabeças pensam juntas, elas vão pensar melhor que uma. E eu tenho que lembrar que 1 mais 1 é igual a 3. Eu tenho 3 tipos de sonhos a realizar num relacionamento. Os sonhos de um, os sonhos do outro e os sonhos de casal. Se o casal só pensa em nossa aposentadoria, nossos filhos, nossa casa, nossa proteção, vão esquecendo o indivíduo. Em algum momento alguém fala, opa, 20, 30 anos de relacionamento, o que eu construí nessa vida? Né? Só o nós. É o motivo das separações tardias. Tanto tempo junto que se separaram. Caiu a ficha, que a pessoa não está vivendo a vida dela. Tem o oposto, que são os casais que só pensam no eu. Eu ganho meu dinheiro, eu poupo, eu tenho meu happy hour com os amigos, eu nem sei o que ela está fazendo ali, porque ele também ganha o dinheiro dele e poupa. Esse casal nunca constrói o nós. Em algum momento, quando começa a falar, precisamos de alguma coisa, já não é compatível, vai ter separação. Então, quando eu construo um planejamento que inclui o que eu quero construir, o que você quer construir, o que nós temos que construir, em alguns momentos eu estou me dedicando ao sonho do outro, mas eu sei que na sequência vem o meu. E aquilo vai dando uma força para o relacionamento. Então, casais inteligentes... Né? O inteligentes aí é casais que um conhece ao outro. Se eu conheço bem a pessoa que eu amo, eu não vou esquecer do sonho da pessoa que eu amo no planejamento. Sim. E aí, unindo forças, nós vamos enriquecer. Então, é fundamental... Bacana, né? Junta a conta? Nem precisa. Hoje em dia, até os investimentos vão separar, mas o planejamento é um só. Então, não tem que ter conta conjunta. Não precisa. Eu Na acho verdade, que os não é bancos bom. de investimento gosto. dificultam isso. Pelas regras de investimento no Brasil, você tem que investir num único CPF. Tá. Mas o imposto de renda tem que ser pensado conjuntamente. Familiar, né? O regime familiar. de casamento faz diferença. Sabe aquele lance? Não, mas eu vou poupar aqui porque eu não misturo com o dela. Né? Desculpa, final, se o tá dinheiro tudo ficar bem. separado, na morte de um dos dois vai juntar. Não existe dinheiro separado. Então é melhor casal. juntar logo no começo. Junta no começo. Independente se está em 2 potes ou em um pote só, do casal. do casal. É. Está mesmo na jeito. corrente sanguínea do casal, Sim. né? Não O que tem jeito, determina o que é de cada um é o regime de casamento. No momento que decidiram casar, é comunhão universal, parcial, separação total, ali está determinado Até aquele momento, o que é de cada um. A Dali partir para frente daí, não tem muito o que discutir. mais o que Vou discutir. esconder dinheiro, uma vez vai esconder, depois vai enrolar inventário, vai prejudicar os filhos. Então, faz direito desde o começo. Escondedeira. E mesmo os não casados, tem todas as leis que... Tem. A união tudo estável. junto. Então, tem que unir o planejamento, sim. Tem que conversar sobre os projetos, sim. E tem que entender que existem momentos da carreira em que talvez um abra mão da sua carreira para dar suporte para o outro. E que se isso acontecer,
esse casal tem que se preparar para inverter os papéis. Uhum. É muito comum, por exemplo, a mulher colocar a carreira em segundo plano quando engravida. Nada de errado, ela priorizou a família. Mas esse homem tem que estar preparado para a carreira dele saturar num certo momento e ele passar a dar suporte na carreira da mulher, que provavelmente vai sustentar a família quando ele cansar da dele. Então, se não houvesse essa percepção de que temos que alternar papéis ao longo da história, pode ser que num dado momento ele está de saco cheio da carreira dele e não consegue parar, a curva da felicidade está lá no fundo do poço, porque ele quer prover uma família em que a mulher já não tem mais condições de ajudar a prover, porque ele não deu suporte para ela resgatar uma carreira, uma atividade. Então é muito importante esse papel de alternância ao longo da vida. Legal. Caramba, que Ana, eu gosto de fazer um exercício aqui com os entrevistados, que é assim, se você, principalmente você que tem essa característica com a suprema forma, se você pudesse treinar alguém, vivo ou morto, quem que você escolheria e por quê? Ah, meu pai e minha mãe. É? Com certeza. As pessoas que me deram a vida, que eu tenho muita gratidão. E para mim, sempre as pessoas mais importantes do mundo. Eles Sempre chegaram a ser estamos sempre treinados com por você? Meu pai treina lá, Treina? minha mãe mora no Guarujá hoje, Tá. treinava com a gente. Mas meu pai ele tem 74 anos. É jovem. E ele joga basquete. Ele vem sempre no Juventus também. Ele é da turminha do Juventus ali. Mas ele joga basquete até hoje. Olha. E ele precisou fazer cirurgia de ombro, cirurgia do outro ombro, agora cirurgia do joelho. E a gente fez o pré-operatório do joelho dele lá na academia com eletroestimulação e o pós-operatório. E a médica fala para ele, vai fazer eletroestimulação. É ótimo isso. Legal. Maravilhoso. Quando eu Maravilhoso. tô- O pré e o pós-operatório. É muito gratificante. Muito bom. Poder ajudar, poder oferecer algo de bom para quem já ofereceu para gente. Muito bom. Gustavo, o maior erro que uma pessoa comete quando ganha dinheiro? O maior erro É. é tomar decisões em áreas que não conhece. Quando a pessoa ganha um dinheiro, seja o salário maior que ganhava, um prêmio, normalmente ela vai ser seduzida por um gerente de banco, alguém que vende consórcio, um vendedor de seguros, um consultor de investimentos. Nada de errado com a atividade dessas pessoas que vendem serviços financeiros. A questão é que a pessoa que está ganhando mais se sente muito poderosa. E ela se sente muito bajulada. É como a pessoa sair daquele círculo do não VIP, né? Agora eu sou VIP, agora estou sendo atendido por alguém de terno e gravata. Essa pessoa confia demais em vendedores, confia demais em discursos que estão muitas vezes com o objetivo de bater uma meta de entregar um produto financeiro, até um produto de consumo. Então, normalmente o ideal quando se ganha algum dinheiro novo, seja um aumento significativo de salário, ou um prêmio, uma herança, qualquer coisa, é não fazer nada por 2, 3 meses. Aplica aquele dinheiro, vê as consequências do dinheiro aplicado e aí começa a tomar decisão. Eu já lidei com um caso de pessoa que ganhou prêmio de 30, 40 milhões de reais, loteria. A pessoa quer um posto de gasolina, quer ajudar a família, quer comprar casa, imóvel. Primeira coisa, recebeu na Caixa Econômica, não precisa nem mandar para outro banco, aplica na poupança da Caixa. Eu não recomendo investir na poupança, mas é o que a pessoa entende naquele momento. Veja quanto rende aquilo na poupança. Então, 10 milhões de reais vão render para a pessoa 50 mil por mês. A pessoa já começa a ver que se ela esquecer os 10 milhões e pensar nos 50 mil por mês, ela pode assumir prestações de 50 mil reais para o resto da vida e não vai acabar o dinheiro. Então, aí que começa a funcionar a lógica da independência financeira. Receber um aumento de salário. Ela não pode aumentar o custo de vida dela, porque se ela comprar um carro maior, uma casa maior, ela está avançando na zona do desconhecido. Ela vai perceber depois que uma casa maior tem uma decoração bem mais cara, um imposto maior, um condomínio maior, segurança e tal. Então, não faz nada. Mora mais um tempinho onde você está morando. Faça planos de se ajustar em algum nível de consumo intermediário entre o que você ganhava e o que você está ganhando agora. Porque provavelmente vai ter um efeito cascata que a pessoa não conhece. Se comprar um carro maior, ele vai gastar muito mais, vai ter mais manutenção, vai ter mais seguro, é maior, chama a atenção, vai pagar estacionamento que não pagava antes. Então, esse aumento de custo em cascata tende a quebrar. E esse aumento de custo em cascata entra a faculdade dos filhos. Quando Também. os filhos forem para a faculdade, é uma questão, né? Então, tem faculdade de medicina que é 10 mil, 15 mil reais. Vai até 25 mil, alguns casos. Como é que... o que os pais têm que fazer hoje para poupar, guardar, né, um tanto de dinheiro? Quanto você diria que seria bom um casal ali estar guardando? Vamos pensar, às vezes, só a mãe ou só o pai, né? Pensando que tem um que é o mais poupador e um que é o mais gastador. Guarda
quanto, guarda no tesouro, por exemplo, que é uma coisa mais ali, pensando justamente nessa faculdade dos filhos, pensando numa aposentadoria, porque um dia você pode perder o emprego. Sim. E você tem que começar a poupar enquanto você ainda está conseguindo guardar alguma coisa, né? Para quem consegue poupar. Tem muita gente que infelizmente não consegue poupar. Mas o que eu sempre digo é não fazer dívida já é uma grande coisa. Eu acho que as pessoas muitas vezes se endividam com besteira, sim, né? Sim. Então, o segredo para pagar uma faculdade lá na frente é guardar e o que é? As dívidas acontecem porque os projetos são feitos isoladamente. Tá. Eu não faço no planejamento um projeto para a faculdade. Eu coloco a faculdade como prioridade, como grande projeto de vida, e eu modelo a vida toda para garantir que a faculdade aconteça. Então, algumas coisas vão acontecer. Uma delas é a poupança. Geralmente não vai ser renda fixa, vai ser um plano de previdência, que tem um pouquinho de renda variável. Então, ele para quem entende do assunto, no longo prazo tende a ganhar um pouco mais. Tá. Eu vou aproveitar as crises da economia para acelerar um pouco o ganho. Então, é um plano de previdência, mas tem que saber que esse plano de previdência eu vou conseguir contribuir se minha empregabilidade continuar até lá. E se não tiver empregabilidade? Então, um plano B. Me desfazer da moradia ou, durante um tempo, morar numa moradia menor, até custear a faculdade, eu alugo minha moradia. Eu tenho que pensar de forma versátil, em que moradia, transporte e educação se conversam para poder compensar. Não é errado para assegurar a faculdade de um filho que eu, por exemplo, alugue meu apartamento maior por alguns 2, 3 anos e passe uma temporada na praia, ou algum lugar no interior que custe menos, mas para viabilizar um projeto de família. Um aprendizado muito importante que me deu foi meu pai. Quando eu entrei no Agostiniano Mendel, era um colégio, não era muito mais caro, mas era um custo que não cabia no bolso da família. Ele era mais caro. O emprego que meu pai tinha não pagava aquele colégio. E ele topou, durante o período que ele estava na escola, e trabalhar longe de casa. Ele passou 3 anos longe da família, no interior, indo para Porto Ferreira, que é 300 quilômetros de São Paulo, o tempo todo conversando sobre estudos para garantir que aquele projeto acontecesse. Então, ele não pensou no custo ou numa poupança da escola. Ele pensou em mudar o estilo de vida da família para abraçar e contemplar a escola. Isso foi tão poderoso para mim que eu cheguei a ser convidado pelo esporte a estudar nos Estados Unidos. Eu tinha um medo de quebrar o projeto do meu pai, do tipo, não, mas era o projeto do meu pai, uma boa escola para entrar numa boa faculdade, se não der certo o esporte, eu estou jogando o projeto do meu pai no lixo, que era como investimento que o seu pai fez na academia. Então era uma preocupação de honrar aquele esforço do meu pai tão grande, que eu abracei a causa da educação, fui um aluno exemplar, entrei numa boa faculdade e fui eternamente grato ao esforço do meu pai. É importante que esse projeto familiar esteja claro para os filhos também. Que não é simplesmente pagar as contas, mas nós estamos mudando de vida para o seu projeto acontecer. Não é jogar a responsabilidade para os filhos, mas fazer como algo coletivo, um esforço nosso. E aqui, eu queria só que você falasse que esse livro aqui, 10 Bons Conselhos de Meu Pai, foi um dos livros que mais te tocou. Você estava comentando aqui. Com certeza. Que conselho que você lembra do seu pai que te marcou até hoje, além disso que ele fez para você na escola, né? Essa abdicação que ele teve? Bom, esse livro é curioso, porque na verdade eu falo que eu tive 4 pais. Né? Meu pai foi uma pessoa que, justamente por ter ido trabalhar longe, num período muito crítico da nossa vida, que era a adolescência, ele se preocupou em sempre ter alguma pessoa que ele confiasse muito por perto dos filhos. Então eu tenho como papel de pai, meu avô, meu tio, meu técnico de natação, que me deram importantes lições. Mas meu pai mesmo, ele sempre colocou acima de tudo o conhecimento, a educação. Então, se você quer se dar bem na vida, você tem que saber mais do que o seu concorrente, você tem que saber o que os outros não sabem, você tem que ser valorizado por ter habilidades que os outros não têm. Isso me colocou numa situação de, ter a vontade de aprender. Quando minha mãe precisou usar a agenda dela para trabalhar também, tinha uma atividade ali que ela não podia ficar em casa, não podia deixar os filhos sozinhos. Eu passava tardes inteiras na faculdade, na biblioteca lá da Praça 4º Centenário. Ali era para estudar. É uma biblioteca, um lugar silencioso, abre os cadernos e estuda, mas eu via que depois de 1 a 2 horas estudando eu cansava. Deixa eu pegar um livro, outro, 2, deixa eu ajudar a bibliotecária. Chegou um momento que eu era o cara que ajudava a organizar a biblioteca. Eu sabia onde o livro estava fora de lugar, eu pegava, organizava as coleções e eu li tudo que você pode imaginar, todas as enciclopédias, os livros do Júlio Verne, os grandes autores brasileiros, Marcos Rey, eu devorei os livros infantis e livros adultos. Chegou uma hora que não tinha mais livro para ler na biblioteca. Isso criou um hábito que eu tenho até hoje, que é de ler pelo menos um livro por semana. É uma construção. Por que eu escrevo bem? Não é porque eu estudo gramática.
é porque eu leio bons autores. Seu repertório cresceu muito. O repertório, a escrita, eu sei que eu tenho vícios de escrita que são meus, mas são propositais. Eu tenho Essa característica. eu já vi o ChatGPT criar texto em meu nome que repete os meus vícios. Olha, Eu sei que padrões. são propositais, meus padrões. Eu não uso o ChatGPT aberto, eu uso IA generativa em algumas situações, mas quando eu fiz alguns testes ali, pedindo para o ChatGPT se basear nos meus livros, os textos saem com os mesmos vícios que eu tenho. E é uma construção que ajuda os leitores a ter uma interpretação própria. Interessante. Ana, quais que são os principais equívocos que as pessoas têm sobre o fitness e o exercício físico? Né? Você uma vez já me falou que o nosso trabalho não é para marombeiro, é uma outra ideia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu acredito que o que a gente tem de dificuldade com a atividade física, ela é mais emocional do que prática. Se você voltar uma linha do tempo, você vai entender que lá na Idade Média, as pessoas que tinham um corpo mais esguios não eram da nobreza. O nobre era sedentário e era servido por alguém que fazia o serviço braçal. A nobreza sempre vista como decadente, né? Sempre. Então, a nobreza era servida. Então, quando você olha ali da época do Brasil Império, as fotos do Ipiranga ali, eles eram gordos e os serviçais eram os saudáveis. Logo em seguida, vem o militarismo. No militarismo, uma pessoa que vai treinar o corpo, ela vai treinar o corpo para se sacrificar. E a gente vem carregando, a gente vem sendo ensinado a viver pelos nossos pais, que foram ensinados pelos nossos avós, que os meus avós já viveram tempos de guerra, que foram ensinados pelos bisavós. Então, vem uma herança genética da construção de que a atividade física não é boa. Só que a gente nunca teve tanta facilidade. Então, as pessoas têm aquela coisa emocional que é enraizado, que elas não sabem nem de onde vem, de que eu vou sofrer se eu for fazer atividade física. Só que, por um outro lado, hoje, com a vida de uns 20 anos para cá, que a tecnologia deu essa guinada, e eu falo que deu uma guinada maravilhosa, quando a gente fala de eletroestimulação, um treino de 20 minutos equivale a 3 treinos de musculação bem feitos. Então, eu posso fazer 20 minutos. Hoje em dia a gente tem a máquina que lava a roupa pra gente, a gente tem o aspirador que faz o trabalho sozinho, a gente aperta o botãozinho do controle remoto. Nem levanta, né? A gente não levanta, o carro leva a gente pra lá, a gente pra cá, a gente pede pelo iFood, o cara traz a comida pra gente pronta. Então, nós estamos virando pessoas extremamente sedentárias. E desse jeito, nessa virada de tecnologia que teve, as pessoas ainda não despertaram de que a atividade física vai libertar elas e não vai mais prejudicar. Nesse mundo que a gente vive, estar ativo é a salvação, não é o sofrimento, não é o ser depreciado, ser subjugado. 3 exercícios fundamentais para qualquer pessoa ter uma boa qualidade de vida. Exercício de força para a perna, mobilidade, exercício de força para a perna, agachamento. Mesmo se o joelho doer, vai agachando um pouquinho. Mesmo se o joelho doer. Porque se você tem uma dor no joelho, você vai no médico, o médico fala, você não pode agachar. Você tem condromalácia patelar, Você vai fazer xixi como? Tem que agachar, não é? Você vai sentar para comer como? Você vai sentar para fazer seu podcast como? Se cair a chave, eu entrei aqui, caiu minha chave no chão. Como que eu vou agachar para pegar a chave no chão? Então, quanto menos eu fizer, é assim, se eu trabalho meu músculo, eu hipertrofio. Se eu não trabalho o meu músculo, eu atrofio. Então, quanto menos a gente fizer, menos a gente vai ter capacidade de fazer ao longo do tempo. Agachamento. Não tem um exercício, Michele. Não, sim, exercício de força. Força de perna é fundamental, inclusive, para manter saúde mental. Existem estudos que correlacionam o Alzheimer intimamente ligado à falta de força, à falta de músculo. Na perna, né? Falta de músculo. E a perna é a região onde a gente tem mais músculo. Tem mais músculo. É a região onde a gente tem mais músculo. Então, exercício de mobilidade, exercício respiratório e exercício de força. São os 3 que a gente precisa. Mobilidade é caminhada, bicicleta, é isso? Não, mobilidade é de alongamento. Manter a amplitude das tuas articulações. Pilates. Né? Você passa o dia inteiro sentada.
você sentada, deitada, você vai relaxar, tá? Eu tô relaxada, relaxo, eu deito relaxada, eu tô em posição fetal, não tô? Tô. Então, posição fetal é muito parecida da posição que você tá aqui, não é? Você tá relaxada. Para você ficar de pé, para você sustentar o seu corpo em pé, você precisa de força de toda a estrutura da parte de trás do seu corpo, tá? Então, como você passa muito tempo sentada, toda a musculatura da tua região pélvica, ela fica encurtada. E quando você fica de pé, você precisa fazer força e esticar essa musculatura. Essa musculatura estica na frente, mas puxa a musculatura de trás. Ela é ligada lá atrás, na coluna. As pessoas têm dor na lombar e elas acham que elas têm falta de força, mas não é. É excesso de força que a musculatura das costas está fazendo para vencer a resistência da gravidade. Tá fazendo? Tô. Até teve um caso engraçado. Ricardo agora tá de parabéns. Teve uma coisa engraçada. Olha, ele levou 6 meses para conseguir colocar regularidade. E tá indo quanto? Por quê? Porque começa 4 aqui, vezes. ó. Começa aqui. 4 vezes. Muito legal. Eu estava falando nesse programa que para mim na pandemia fez uma diferença enorme quando eu decidi comprar uma mesa elevatória. Porque eu fazia muito vídeo ao vivo, sentado. A postura sentada é o pior mal que a gente tem eu senti nesses tempos diferença, atuais. eu senti diferença no raciocínio. E aí eu entendi que a circulação estava melhor. Com melhor circulação, eu pensava melhor, principalmente no fim do dia. A gente dirige sentado, come sentado, trabalha sentado, assiste televisão, se diverte sentado, tudo sentado. Trabalha o tempo todo sentado. Muito bom. Uma última dica, Gustavo, e uma última dica, Ana Paula, e depois, antes, vão pensando, o Ricardo tem que agradecer os parceiros aqui. Vou agradecer, mas eu não vou conseguir não perguntar sobre a questão da educação financeira nas escolas, né? As escolas particulares já têm isso de uma maneira até mais regular. As escolas públicas já chegaram nesse ponto? Hoje, a educação financeira faz parte da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, ela é obrigatória em todas as escolas do Brasil. Aí, muitos pais que estão assistindo falam, imagina, meu filho não tem isso. Não existe a disciplina educação financeira. Certo. Ela aparece como um módulo transversal, com conteúdos em português, matemática, história, geografia. Ela entra Ela está lá. Tem um programa, legal. Se você pegar a pauta educação financeira, está bem destacada na BNCC. Qual a diferença entre escolas públicas e privadas? Investimento. Escolas privadas investiram em materiais específicos, em jogos, em dinâmicas lúdicas para ensinar educação financeira. Realmente ela está mais evoluída. E o interesse dos pais, porque há uma proximidade maior dos pais nas escolas privadas do que os pais das escolas públicas. Então tem muita criança que aprende na escola pública alguma coisa, vamos lá, escolher um produto, feirinha, organizar, chega em casa, não vê nada sendo praticado e não tem como entender aquilo como algo da vida. Enquanto que a gente tem atividades, eu faço atividades para pais de alunos em escolas para reforçar o aprendizado que os filhos estão tendo e reforçar o exemplo em casa. Então, hoje ela existe. A grande lacuna a ser preenchida hoje é ter um conteúdo que atenda professores e pais, principalmente, porque como é uma geração que não teve educação financeira quando era pequena, nessa transição, até tem o material, tem o exercício, os professores não estão sabendo explorar bem o exercício, para enfatizar aquilo como algo prático. É uma curiosidade. Assim como a gente aprendia que Joãozinho tinha 30 laranjas e Maria tinha 80 limões, você não consegue imaginar o personagem com um monte de frutas, você traz o exercício de educação financeira para a criança, ela vê como curiosidade, porque não vê os pais praticando. Então tem que ter uma postura mais teatral em casa para que essa educação financeira se aplique. Interessante. Muito bom. Bem legal. Parceiros, Ricardo? Então, eu não sei se você ia comentar, mas o Gustavo tem uma... Isso, né? a palestra que ele vai dar. Fala. Tem a palestra no dia 5 de junho, uma quarta-feira, no Clube Atlético Juventus. Salão Nobre do Juventus. Salão Nobre. É uma palestra importante, eu vou falar de estratégia financeira, escolhas inteligentes para o seu bolso e sua vida. É a palestra em que eu ensino o passo a passo para você montar uma estratégia de médio e longo prazo, realizar os projetos de vida, sem contar muito com a sorte. E é a primeira palestra que eu faço em São Paulo desde o início da pandemia. Então já está um bom tempo sem me apresentar aqui, então é oportunidade da pessoa assistir. Com uma informação muito importante. Eu sempre falei que o Juventus está no meu coração, eu sei o quanto que, desde a minha época, tem uma lacuna a ser preenchida, que é construir o aquecimento das piscinas sociais do Juventus. A piscina aquecida de treino já existe há muito tempo, mas a social, ela precisa do aquecimento. O objetivo com essa palestra é arrecadar fundos para o aquecimento da piscina. Então,
eu não vou receber um centavo, os apoiadores, A arrecadação vai para o estruturadores. departamento de Não, mas tem natação. muita gente envolvida. A minha Legal. Apollo Palestras, que é a empresa que me assessora, está abraçando o projeto, tem toda uma estrutura envolvida aí, que é para se dedicar a não só atender a comunidade da Moca aqui com conteúdo, mas também viabilizar o investimento que o clube precisa. Opa, que legal. E Sensacional. vai ser um grande salto aí para a estrutura social do clube. Nossa, então é dia 5 de junho, É. Às às 7 da noite, 7 da noite no Salão do Nobre. Para a Juventus. pessoa se inscrever, tá no site do Juventus as informações? Onde que a pessoa Entre no encontra? perfil da Natação do Juventus ou no Natação do site do Juventus. Juventus Clube Oficial, que você vai encontrar ali o link para a compra do Joia. ingresso. A gente pro coloca evento. também aqui no podcast o link, o QR Code, alguma coisa. Legal. E os nossos parceiros aqui? Os nossos que nós vamos parceiros, onde é que agradecer, estão Ricardo? aqui? Começando São Cristóvão Saúde. São Cristóvão Saúde está com uma novidade, ele acabou de inaugurar um centro de otorrinolaringologia, Olha, que atende desde bebê até a melhor idade, né? Os idosos. E está com os planos individuais, coletivos, né? Estão disponíveis lá no site, no sãocristóvão.com.br. E os nossos apoiadores, a Fabene Vinhos, o Grupo Artesana, a Project Elétrica, está na camisa do Marquinhos do teu lado aí, Ana. A Futura Tintas, o Alexandre Morgado Arquitetura, Sil Carreiro Design de Interiores, a Corte Kids, que é o nosso boné do Marquinhos, a Rob Lúcis e a Enhaia Móveis. A Enhaia Móveis é a nossa parceira que está na Avenida dos Estados, que eu estou tentando ver aqui o número, lembrar do número aqui que eu tinha anotado, 6.833. Além das cadeiras, eles têm mesas, armários, mobiliário para o segmento nossas corporativo, né? cadeiras são de lá. São de lá. Maravilhosa. Um abraço para o Magno lá, nosso parceiro. Beleza. Um último pensamento, uma última mensagem que você deixa aqui para quem está assistindo nosso podcast, o Parla Moca, Gustavo Cerbasi. Michele, eu quero reforçar assim, que enriquecer é uma questão de escolha. Eu falo isso com insistência nas redes sociais, tem gente que acha que eu sou arrogante por falar isso. Imagina, a pessoa que é pobre escolheu ser pobre. Não, na verdade, o enriquecimento deriva da qualidade das nossas escolhas. E o Brasil é um país que nos permite ter estratégias variadas. Se você não está dando certo numa grande cidade, às vezes um deslocamento, uma cidade um pouco mais periférica, um entorno, né? Você imagina que um estado como São Paulo tem tantas possibilidades, mesmo que temporariamente, o que nós precisamos é, às vezes, expandir o nosso horizonte geográfico, entender que às vezes o estilo de vida não está funcionando naquele momento de vida, com o que eu estou ganhando, com os planos que eu tenho. Abra a mente, né? Pense numa mudança que envolva, às vezes, moradia, transporte, educação dos filhos num outro lugar, um lugar que talvez tenha um sistema único de saúde público que funcione melhor que numa grande cidade. Tem muitas realidades no Brasil que são subestimadas. E a gente lamenta muito, às vezes, a má qualidade de vida numa grande cidade, que não é tão ruim assim. Na verdade, tem muita gente vivendo numa grande cidade, e não é só São Paulo, é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, sem a renda que precisa para dar conta do alto custo que a grande cidade tem. E o Brasil tem alternativas, tem opções. Tem também soluções que não estão sendo aproveitadas. Então, vai lá no Sebrae, vai num qualquer sistema S, fazer um curso no Senac, cursos gratuitos para você se equipar. Você vai perceber que em alguns anos, com um bom projeto, com um bom plano, você consegue virar mesa. O brasileiro está esperando proteção demais do governo, da família, do banco, e está agindo pouco num cenário de oportunidade que só nós temos e outros países não são tão generosos assim. Então, nós temos tudo, a faca e o queijo, para mudar a nossa vida. Está faltando uma educação que provoca um pouco mais isso e um pouco mais proatividade para transformar nossas vidas. Acho que a palavra é essa, é ter proatividade. A gente nunca teve tanto conhecimento à nossa disposição. Né? Então, se você quer se informar sobre vida financeira, coloca no Spotify, coloca no YouTube. Gustavo Cerbasi, você vai ver tantas palestras, tantas informações sobre ele, né? Que vai absorvendo aquele conteúdo, 25 anos de carreira gerando esse conteúdo que está lá. É uma questão da gente buscar. Se quer aprender inglês, italiano, tem no YouTube, tem aulas, muita coisa gratuita que está ali à sua disposição. E você, Ana Paula, querida? Acho que pegando esse gancho aí da tecnologia que você fala, que está tudo ao nosso alcance, né? A tecnologia é um negócio que veio, que pode ajudar muito a gente ou distrair muito. A tecnologia na área da saúde, ela tem trazido formas muito assertivas das pessoas conseguirem ter a noção da realidade da saúde atual delas
e conseguir construir uma melhoria que é escalável, sustentável e mensurável, principalmente. Então, a gente tem formas de fazer uma avaliação. Hoje eu tenho como fazer uma avaliação das minhas finanças. Quanto eu tenho no banco, coloco na planilha, meço como eu vou melhorar. E a minha saúde, como eu meço? Eu só meço pelo colesterol, pelo triglicérides, pela minha açúcar do sangue, pelo exame. Não, eu meço a minha saúde funcional também. Como o meu corpo está funcionando hoje e eu tomo ações e tenho direcionamento e eu consigo visualizar como isso está melhorando ao longo da vida. Vejo muita gente reclamando de falta de tempo. E tempo, eu acho que é o ativo mais precioso que a gente tem. Não adianta ter toda a fortuna guardada do mundo se você não tiver saúde. O tempo que a gente tem são 24 horas para a gente viver cada dia. Amanhã a gente não sabe, mas a gente precisa fazer o certo hoje, poupando dinheiro e colhendo saúde. São opções que a gente tem, são escolhas diárias que levam a gente num futuro próspero e saudável. Se não for desse jeito, não tem por que estarmos aqui. Maravilhoso, turma! Que incrível, que aula de vocês dois. Muito obrigada, Gustavo. Foi uma honra estar aqui com você. Porque Gustavo, né, gente, dispensa apresentações, é um mito, a lenda, o homem... o nosso, se tivesse... Cada livro é um episódio, Se hein? tivesse uma pessoa para ser um tetracampeão, pentacampeão, é ele aqui. Ele é o nosso pentacampeão da área das finanças. E a nossa querida Ana Paula Filippini, com uma história linda, maravilhosa de vida. Suprema Forma também ali na pracinha do MEC. Hoje só na pracinha, quem sabe daqui 2, 3 anos... Uma rede. Uma rede de academias, né? Isso Será? mesmo. Será? Aliás, eu queria te perguntar isso para finalizar mesmo. O que significa a frase não dá para você? Não dá? Não existe. Não significa nada, né? Não existe. Talvez tenha a frase, não é o momento, não é a hora, mas não dá. Quando a gente quer, tudo dá. Ela contou um negócio muito legal que está aqui nesse livro, que ela estava para estacionar, atrasada pra caramba, numa vaga que uma senhora que estava olhando falou, não dá para você entrar com o teu carro aí. Não cabe o seu carro. Aí eu fechei o vidro. Falei pro meu filho, cabe. Aí, saí e falei para ela, tá vendo? Cabia. Quando a gente tem certeza, né? Quando a gente tem certeza, a gente segue então, embora. Não dá, não existe, né? Não dá. E se não coubesse, pá, bate ali. Vai entrar. Legal, gente, muito obrigada. Pessoal, se inscreva no nosso canal, ativem o sininho. Parlamoca tá aqui. A conversa flui tão bem que a gente sempre esquece de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Mas se inscrevam no nosso Parlamoca, ativem o sininho, curtam e comentem. E também nosso Instagram, @Parlamoca. Obrigada, queridos. Obrigada. Muito obrigado. Ai, turma, foi muito legal. Muito bom mesmo. É difícil falar com ele aqui do lado.